Boa noite a todos. Trago aqui um tema relevante para nós discutirmos numa quinta-feira de Corpus Christi, feriado nacional, mas entendo que é importante porque quando eu falo do PIB, eu falo de você, cidadão, do reflexo do PIB no seu bolso. O que o PIB tem a ver com você trabalhador, com você professor, com você gari, com você que lida todo dia para poder levar o sustento para sua casa. Então, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, nada mais é do que a riqueza construída em um país por vocês, por todos vocês que estão à frente do trabalho nesse país. Então, por essa razão, nesse feriado, trago essa reflexão para ver a importância do crescimento do PIB na vida de cada um de vocês. Peço que reflitam. O que é o PIB? O PIB é a soma da riqueza construída lá no setor primário, lá na fazenda, lá no setor mineral, na mineração, né? Lá na agropecuária. É aquela riqueza construída pelo tirador de leite, pelo produtor que está ali na fazenda, campeando o seu gado, que está ali produzindo o arroz, o feijão, a soja, o milho, para poder trazer o recurso para todos nós brasileiros. Então, a soma do PIB, o PIB está na agricultura, na pecuária, na mineração, na construção civil, na indústria de transformação e no setor de serviços, que são bares, restaurantes, hotéis, lanchonetes, enfim, é a soma da riqueza construída num país, num estado, num município, por todos nós que somos trabalhadores e que estamos aí buscando um Brasil cada vez melhor. Olhando o resultado do PIB no primeiro trimestre de 2022 e comparando ele com o primeiro trimestre imediatamente anterior, o que nós percebemos? Que o PIB cresceu 1%. Esse 1% é reflexo dessa movimentação no agro, na indústria e também no setor de serviços. O agro perdeu 0,9%. Em função do quê? Das condições climáticas e do encarecimento dos insumos, tendo em vista a própria inflação e os conflitos bélicos existentes aí, principalmente entre a Rússia e a Ucrânia, encarecendo defensivos, encarecendo adubos e dificultando para o pequeno, para o médio e para o grande produtor poder realmente extrair da sua terra ou da terra arrendada a riqueza para construir esse país e para alimentar os seus filhos. Então, o agro perdeu 0,9%. A indústria praticamente não cresceu, ela ficou em 0,1%. O que foi positivo dentro do setor industrial? O setor de eletricidade, de água, de gás e de resíduos sólidos, principalmente em função do novo marco legal do saneamento, que, dentre outras coisas, também favoreceu com que o setor privado pudesse também passar a tratar a água, o esgoto e os resíduos. Então, isso melhorou muito no Brasil e já veio o reflexo agora no primeiro trimestre, comparado com o trimestre imediatamente anterior. E o setor de serviços? Esse tem sido o carro-chefe da economia, cresceu 1%, puxado aí pelo comércio, né? Pelo comércio varejista, pelo comércio atacadista, pelo setor de prestação de serviços. E a parte negativa ficou na intermediação financeira, principalmente em função do aumento dos juros básicos da economia, que vem sendo praticados pelo Banco Central de forma extremamente equivocada e que vem prejudicando sobremaneira o setor produtivo no nosso país. Inclusive os tomadores de recursos nos bancos, haja vista que com juros mais caros, menos recursos são tomados, menos se planta, menos se investe e menos riqueza acaba se gerando, com prejuízos para o Brasil. Então,
quando o PIB cresce pouco, o salário do brasileiro cresce pouco, a renda do produtor cresce pouca, a tecnologia que se paga dentro do processo produtivo não é, os royalties não são nos mesmos valores anteriores. O arrendamento da terra também fica prejudicado. Então, nós precisamos sim de políticas públicas que façam com que o PIB cresça, porque crescendo o PIB, você, trabalhador, verá o seu salário melhorar, a professora, o gari, o pedreiro, o ferreiro, o frentista do posto, que vê todos os dias o combustível aumentar. Enfim, nós precisamos melhorar a vida do cidadão. E o que aconteceu nesse comparativo do PIB do primeiro trimestre de 2022 com o trimestre imediatamente anterior? Nós vimos aí o crescimento do consumo do governo, ou seja, das despesas do governo, e também do consumo das famílias, em praticamente 0,7%. O que é triste? A inflação tirou do pequeno trabalhador, do trabalhador que ganha menos, a possibilidade de influenciar mais no consumo das famílias. Ele foi puxado basicamente pela classe média e classe alta, uma vez que quem ganha menos está sentindo muito o peso da inflação e indo às compras apenas para sobreviver. Com isso, as lojas vendem menos televisão, vendem menos geladeira, vendem menos micro-ondas, vendem menos liquidificadores e criam dificuldades para que possam continuar empregando e investindo no mercado. O que foi o resultado positivo que nós vimos também na formação do PIB? As exportações, elas cresceram 5%. Em função de quê? Em função da desvalorização da moeda nacional, que é o real, frente ao dólar. Se, por um lado, favoreceram as exportações na formação do PIB, isso acabou prejudicando na formação do custo das empresas e gerando inflação. Então, é preciso que tenha um equilíbrio dentro da equipe econômica para nem desvalorizar muito a nossa moeda e nem valorizá-la muito, porque se as exportações cresceram 5%, as importações de bens de capital, máquinas e equipamentos caíram 4,6%. Isso é ruim para quem? Para o setor produtivo, porque uma nova máquina, meus amigos, significa uma nova tecnologia colocada no setor produtivo, seja ela na agricultura, seja ela na pecuária, seja ela na indústria, seja ela no setor de serviço. Menos tecnologia, menor produtividade do trabalho, maior custo e, com isso, acaba-se produzindo menos, vendendo menos, empregando menos e investindo menos. Então, nós precisamos, sim, de políticas públicas que criem a condição para que as empresas, em todos os níveis, possam continuar investindo, aumentando a capacidade instalada para gerar mais renda na forma de salários, de juros, de aluguéis, de dividendos e, enfim, melhorando a vida do cidadão no nosso país. E é também importante chamar a atenção, quando nós crescemos o PIB, nós crescemos o chamado PIB per capita, que é a riqueza dividida pela população. Esse PIB per capita também aumentou um pouco no país. Então, nós precisamos, sim, de políticas que venham satisfazer não só o setor financeiro, que hoje é o que tem se beneficiado com o chamado rentismo, porque quando se pega a taxa de juros lá em abril de 2021 em 2,75 e força com que essa taxa chegue a 12,75 para que o dólar não continue desvalorizando o real, se por um lado isso favorece as exportações, por outro aumenta o endividamento de quem buscou recursos no mercado externo, aumenta o endividamento de quem está buscando recursos no próprio mercado, porque os juros acabaram subindo, e isso acaba, de certa forma, refletindo em todos os setores da economia. Então, nós precisamos ter uma política econômica voltada para a produção, voltada para o investimento, voltada para o consumo, e não voltada para a especulação financeira, sendo esta uma forma de compensar a redução
da busca por dólares na economia e automaticamente criar uma fuga que acabou, de certa forma, valorizando a moeda estrangeira e trazendo um custo operacional muito maior para as nossas empresas. Então, o PIB, meus amigos, para que ele possa continuar crescendo no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no quarto trimestre, é fundamental que o Banco Central reveja a sua política monetária, porque a política monetária do Banco Central é uma política restritiva, é uma política de redução do crédito, é uma política de encarecimento do crédito, e as grandes empresas, elas não investem se os juros não forem subsidiados. Quando se deixa de operar em uma máquina, quando se diminui a capacidade instalada das empresas, para compensar isso, parte dos recursos que iriam ao setor produtivo vão para o setor financeiro, que não geram riqueza no país e sim lá fora. E nós precisamos gerar riqueza aqui no Brasil, precisamos gerar emprego aqui no Brasil, precisamos melhorar o salário do trabalhador aqui no Brasil, precisamos melhorar a educação aqui no Brasil, criar as condições para que os professores possam ser capacitados pelo próprio Estado e não por si próprio, diminuindo aí cada vez mais os recursos que eles têm em função do próprio salário. Então nós precisamos sim ter um PIB crescente, ter o setor produtivo pujante, para que de fato nós possamos criar mais empregos, reduzir a taxa de emprego, melhorar os investimentos e favorecer o aumento do nível de renda na economia. Porque eu costumo dizer para os meus alunos, PIB é crescimento, renda é remuneração. Remuneração a quem? Aos detentores dos fatores de produção que são mobilizados na atividade produtiva. Falo da terra na forma de arrendamento de produção da própria terra. Falo do salário, da aplicação da mão de obra no setor produtivo, seja privado ou seja no setor público. Falo dos aluguéis, onde não se pode comprar uma máquina, não se pode comprar um caminhão, não se pode comprar um carro, mas pode se locar esse mesmo ativo fixo para poder movimentar a economia. Falo da tecnologia, porque quanto mais se investe em pesquisa e desenvolvimento, mais nós vamos gerar tecnologia de ponta, e ao invés de pagarmos royalties, nós vamos receber royalties. E falo das unidades de produção, ou seja, das empresas, para que elas possam produzir na sua capacidade plena e, com isso, absorver o maior número de trabalhadores e gerar mais e mais renda para todos. Então, essa é a finalidade de uma boa política econômica. E nós só teremos uma retomada constante e contínua se nós tivermos uma política econômica voltada para a produção e não para o rentismo, como temos nesse momento. Nós só diminuímos o fluxo de procura de dólar porque os juros estão altos. É preferível que os juros estejam baixos e que a entrada de dólar se dê aqui por políticas favoráveis ao setor produtivo e não por políticas voltadas ao setor financeiro. Deixo aqui um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.